Comerciantes de Ribeirão Preto temem a suspensão do sistema drive-thru nas lojas. A possibilidade de proibição foi levantada pelo prefeito Duarte Nogueira. Ontem, durante reunião, entidades definiram restrições na quarentena. Em tempos de confinamento, o jeito é cultivar a criatividade para amenizar os prejuízos causados pela pandemia de coronavírus. Seu Lúcio, dono dessa loja de brinquedos em Ribeirão Preto, investiu no atendimento online e no drive-thru para manter as vendas na quarentena. O cliente nem sai do carro para pegar o produto. O drive-thru está sendo um bom resultado para nós no momento. A venda pela internet, que a gente também está se esforçando, a gente está procurando tudo que pode se fazer para ter o mínimo possível de venda, né, para manter as despesas, para manter a equipe de funcionários, porque não é fácil a gente desprezar uma equipe tão forte que a gente conseguiu ao longo do tempo, para depois ter que arrumar outras. Então a gente está fazendo de tudo, se agarrando onde pode. O drive-thru também foi a saída encontrada por outros lojistas, que agora temem a suspensão do sistema. A possibilidade de proibição foi levantada pelo prefeito Duarte Nogueira, devido ao aumento no número de casos da Covid-19 na cidade. O Sindicato do Comércio Varejista acredita que uma medida mais restritiva como essa possa quebrar de vez a economia do município. Só uma rede de shopping aqui em Ribeirão Preto emprega 7 mil pessoas. Se você a única forma que eles estão utilizando hoje é o delivery do drive-thru. Se você proibir o drive-thru, que muita gente quer ir até lá buscar, vai inviabilizar muitos negócios. A gente não pode esquecer, por exemplo, que um shopping ele é constituído de algumas lojas âncoras, mas são várias pequenas empresas. Então, você está prejudicando muita gente, muitas famílias. E você vai prejudicar essa fase que nós estamos trabalhando de forma até de catequese, principalmente para o pequeno lojista. Os shoppings também tiveram dificuldade para plantar o drive-thru lá dentro, então seria um passo para trás e isso não vai evitar aglomeração e não vai contribuir em nada para o problema que está acontecendo agora com esse número excessivo de pessoas contaminadas. Um levantamento feito pela Associação Comercial com os dados do CAGED e do Ministério da Economia apontam que entre março e maio a cidade perdeu 8.552 postos de trabalho. Na macro-região foram extintas 13 mil vagas. Empregos que podem levar anos para serem recuperados. Nós tínhamos uma ideia inicial que a quarentena fosse durar uma quarentena, que já é um trimestre inteiro perdido, tá? E a gente não vê uma luz no fim do túnel, vemos algumas notícias aí animadoras, mas talvez de maturação mais de médio e longo prazo, não no curto prazo. E quanto mais tempo se espera para que isso seja revertido, pior será, com certeza. Desde o início da semana, se discute o endurecimento das regras de isolamento social. Por isso, ficou definido que o Ministério Público deveria encaminhar à Prefeitura um ofício com medidas para adotar uma quarentena mais rígida. As sugestões foram definidas em reunião online, com a participação de diversas entidades. A promotoria pede controle de aglomerações no transporte público, restrições para a venda de bebidas alcoólicas em postos de combustíveis e aumento da fiscalização em locais públicos. Eu acho que se nós conseguíssemos alguma fonte, alguma fórmula de poder reverter isso mais rapidamente, tentar retomar o comércio. A indústria está fazendo o seu papel, ela cresceu 7%, aí nós vimos. Então, existe sim um esforço da classe empresarial para que isso aconteça, mas no fundo, se continuar como está e essas medidas restritivas se durarem muito mais tempo, eu tenho dúvidas sobre a catástrofe que a gente vai ter, principalmente no mercado de empregos. O prefeito foi convidado a esclarecer os pontos apresentados pelo MP, mas a assessoria de imprensa informou que não seria possível. Duarte Nogueira deve divulgar quais medidas serão adotadas nesta sexta-feira. Ximene Osório para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael, a situação do comerciante de Ribeirão Preto, se essas propostas forem aprovadas, vai piorar, né? Exatamente, né? A gente teme para que não seja como o Zé Rita Moreira disse na matéria, né? Que seja uma catástrofe se isso continuar da forma que está. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, Dorival Balbino. Dorival, explica para a gente acabar com o sistema drive-thru e impor medidas mais rígidas de quarentena. Seria maquiar o lockdown na cidade? Boa tarde. Boa tarde. Bem,
A culpa toda da doença, do espalhar o vírus, tudo é do comércio, é da atividade produtiva. Quer dizer, tudo que eles estão fazendo, não tendo criatividade, começa a fechar, matando a galinha dos ovos de ouro, gerando mais desemprego, gerando mais fechamento de loja, quando na realidade a culpa não é do comércio, a culpa não é da atividade produtora. A atividade produtora está pagando impostos. Agora, eu estive em uma live, eu vejo que só tem funcionário público defendendo o lockdown, só funcionário público. Eu não vi um da iniciativa privada defendendo esse fechamento. Acontece que funcionário público não tem risco de demissão, tem o salário pago em dia, não tem boleto para pagar, não tem empregado para pagar, não tem impostos para pagar. Então é fácil, eu convidaria os funcionários públicos para que pulasse para o lado de cá, para o lado dos empresários, e viesse viver a nossa vida aqui para saber se eles iriam defender um lockdown, se eles iriam defender todas as restrições que estão sendo feitas para a atividade produtora. Isso realmente é muito fácil, falar de cátedra. Professor universitário defendendo o lockdown, eles estão ganhando, não tem risco de desemprego e não estão trabalhando, porque as faculdades estão fechadas. É muito cômodo isso. Agora, vocês precisariam ter uma atividade privada. Monte uma loja, monte qualquer atividade econômica e venha passar do lado de cá para sentir as dores que a gente sente, para ver se vocês vão pedir para fazer lockdown. Dorival, quais seriam os reflexos dessa medida de proibir as vendas pelo sistema, caso fosse adotado pela Prefeitura? Cada vez que se adota uma medida restritiva dessa, é mais postos de trabalho sendo fechados, é mais lojas sendo encerradas suas atividades. Nós acreditamos que precisa ter um meio termo. Hoje, nós temos 5.200 e poucos, 5.300 contaminados em Ribeirão e já temos mais de 8.000 desempregados. Então isso é que tem que ver. Estão olhando um lado e na realidade, volto a falar, quem defende todas as iniciativas restritivas da atividade produtiva é funcionário público. Eu acho que nós que pagamos a conta, nós que pagamos o salário de vocês, nós somos muito pouco ouvidos. Isso realmente é alguma coisa que tem que mudar. Eu acho que tem que mudar, o comércio, a indústria tem que se unir e tomar uma providência, uma decisão do que fazer. Não é possível que nós ficamos à mercê das decisões de funcionário público. Só funcionário público é que decide a nossa vida e quem paga os impostos somos nós. Querem limitar o número de passageiros, mas não seria melhor aumentar a frota? Bem, limitar o número de passageiros é algo que nós defendemos desde a primeira entrevista. Mas limitar de que forma? Os ônibus voltam a rodar no horário normal, porque estão fazendo horário de domingo e com 40% da frota. Vamos por 100% da frota e vamos voltar aos horários normais. E limitar que sente um passageiro em cada banco, porque o shopping tem limitação de público. No estacionamento do shopping tem limitação de carro. As lojas do centro têm limitação de entradas. Todos os lugares têm limitação, menos no ônibus. Então, tem que ter alguma coisa que tem que ser explicado nessa história. Dorival, obrigado pela sua participação, mais uma vez aqui no Jornal da Clube. Pois é, né, André? Fica claro aí para a gente entender um pouco mais, porque o transporte público, como a gente vem mostrando, é o segundo local maior contágio aí colocado pelo Ministério da Saúde, também a Organização Mundial de Saúde. André Costa. Exatamente, Rafael, e a gente se pergunta, como o Balbino acabou de explicar, né? Por que há uma limitação no shopping, por que há uma limitação no comércio e por que essa limitação não acontece no transporte, colocando mais ônibus nas ruas. Obrigado, Rafael.